Olá, seja bem-vindo. 16 de outubro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o vereador Gabriel Belém, do PSB, e vamos conversar sobre os assuntos legislativos e as ações do primeiro semestre do mandato. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo. Bom dia, Jacareí. Vereador, faz pouco mais de um ano, que o Jacareí te escolheu, te elegeu como vereador. Vamos começar falando sobre coisa boa. Um passo bem grande que foi dado na saúde aqui em Jacareí foi sobre a radioterapia no SUS, Como que foi que isso se tornou realidade? Foi uma grande conquista, Foi uma das maiores conquistas que a gente teve nesse mandato até agora. Até pouco tempo atrás, os pacientes que estavam se tratando para o câncer aqui em Jacareí, eles precisavam fazer a radioterapia ou em São José dos Campos ou em Taubaté. A radioterapia é uma parte do tratamento do câncer ali mais para o final do tratamento, quando o paciente está quase sendo curado. E é um tratamento bem desgastante, bem cansativo, enfim, envolve uma série de coisas aí. E a gente não tinha isso aqui em Jacareí, apesar de já ter uma máquina de radioterapia no São Francisco, que é o hospital oncológico que a gente tem aqui. Essa máquina ela foi adquirida, todo o setor foi montado em 2012 com recursos do SUS, mas ela ainda não estava habilitada para o uso no SUS, estava sendo utilizado só no particular. Então, se você tivesse dinheiro, você conseguiria usar essa máquina, mas para grande parte da população ainda não estava acessível. Em maio desse ano, eu fui até Brasília e conversei pessoalmente com o ministro da Saúde, com o ministro Alexandre Padilha, expliquei para ele a situação, repeti pedidos que já tinham sido feitos pelo próprio hospital, pela prefeitura. Ele muito gentilmente acolheu o nosso pedido, falou que ia dar uma olhada. Em algumas semanas ele habilitou o serviço no SUS, autorizou o uso pelo SUS e mandou dinheiro ainda para que a prefeitura pudesse pagar o Hospital São Francisco pelo uso dessa máquina. Hoje já está sendo utilizado, pacientes que estão fazendo tratamento para o câncer já podem se tratar na radioterapia ali no São Francisco, o que reduz deslocamento, reduz cansaço, A gente sabe que o tratamento para o câncer é um tratamento bastante invasivo, bastante cansativo, então é uma grande conquista e com uma importância pessoal gigantesca para mim, porque meu sobrinho faz pouco tempo passou pelo tratamento do câncer e eu sei o quanto poderia ter sido mais tranquilo se ele tivesse feito todo o tratamento aqui em Jacareí. Fico muito feliz de poder ter contribuído aí nessa luta para quem está passando por um momento tão difícil. Como o vereador falou, é uma grande conquista porque muita gente precisava de se deslocar até outras cidades para fazer esse tratamento, Que o tratamento já é tão difícil e precisava ainda se deslocar para outras cidades. Exatamente, é um fator importante, A preservação dos pacientes, a redução do cansaço, a gestão de estresse são elementos importantes quando a gente está falando de um tratamento tão invasivo quanto o do câncer. Então, é um avanço importante e a gente está muito feliz de ter contribuído aí nessa luta. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, é um projeto que o senhor trouxe até a Câmara, trata dos motoristas de aplicativo, Embarque e desembarque para motoristas de aplicativo. Esse projeto gerou bastante discussões nas redes sociais, mas acabou nem sendo votado aqui na Câmara, O projeto foi arquivado também. O que você acredita que impediu essa votação ou até mesmo aprovação do projeto? É uma boa pergunta, do projeto. Era um projeto que trazia vários avanços aqui para os trabalhadores por aplicativo, tanto motoristas de Uber, de 99, quanto entregadores de Rappi, de iFood. Ele é uma consolidação, então ele trazia leis que já eram garantidas em outros municípios. A gente tinha pontos de embarque e desembarque, a gente tinha garantia da notificação prévia antes do descredenciamento de trabalhadores por aplicativo. Tinha uma série de outros direitos, a gente tinha uma consolidação de vários direitos aí para esses trabalhadores, mas infelizmente foi arquivado nas comissões, antes de ir para o plenário, antes que a gente tivesse a oportunidade de discutir isso publicamente, de mostrar para a população os prós e os contras. E eu acho que foi uma decisão política. Existe um movimento que parece bem claro para mim aqui da base, tentando abafar o nosso mandato. Eles não estão gostando que a gente tenha tantas conquistas, que a gente esteja apresentando um trabalho efetivo para a população, e como nós nos colocamos como um mandato de oposição, que critica a prefeitura, que aponta os problemas da prefeitura, eles tentam abafar a gente, calar a gente de todas as formas possíveis. E esse é uma das ilustrações mais claras disso. É uma pena, porque quem perde é Jacareí.
A gente repete isso sempre. Sempre que a gente vota um projeto, sempre que a gente pauta um projeto, a gente não pensa em quem está propondo, a gente não pensa em quem está defendendo o projeto, mas no bem que ele faz para Jacareí. E é triste a gente saber que não é a mesma métrica que outros agentes públicos aí têm utilizado. Você acha que foi um projeto muito polêmico também, né, nas redes sociais? A gente viu até comentários em grupos de WhatsApp, de Ubers também, de motoristas de aplicativo. Você acha que gerou também uma resistência da Câmara? Não, acho que não. Acho que a gente teve um bom apoio dos trabalhadores do aplicativo, dos Ubers, dos motoboys. O problema realmente foi de natureza política, acredito eu. Foi uma resistência não ao projeto, mas à figura do vereador que estava propondo ele, a assinatura do final do projeto e não ao projeto em si. Porque a gente, inclusive, conseguiu mobilizar uma série de motoboys, uma série de Ubers que estavam defendendo o projeto. Eles iriam vir aqui no dia da votação em plenário, mas não teve votação em plenário, infelizmente. Como você falou, não passou nem das comissões. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo que esse projeto foi arquivado. Como que funciona? Passa primeiro, o vereador propõe o projeto, passa para as comissões? Uhum. O processo legislativo aqui na Câmara ele segue um rito, ele tem um processo. O vereador apresenta o projeto passa pelo departamento jurídico, né, pelos advogados da Câmara, que falam se ele é possível ou não, se ele é viável ou não. O nosso projeto passou pelos advogados da Câmara, eles deram ok, falaram que estava tudo perfeito. Inclusive, a gente nunca teve nenhum projeto que foi barrado no jurídico, que é bem raro. Ele foi para as comissões, que são grupos compostos por 3 vereadores, que debatem sobre determinados temas. Então a gente tem a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde, e o nosso projeto foi para algumas comissões por ser tratar de um tema transversal, né? Ele tratava da segurança dos motoristas, de trabalho, de saúde também, porque quando a gente fala de relação de emprego, relação de trabalho mais sadia, com mais proteções, a gente fala de saúde também. Então ele passou por todas essas comissões, e nas comissões os vereadores que faziam parte dela, esse grupo de 3 vereadores, decidiu por arquivar. Eles não deram uma justificativa, eles só falaram para arquivar. Depois que passa pelas comissões, o projeto vai para a mesa do presidente e aí é pautado no plenário, que é onde a gente vê na TV. No caso do nosso projeto, do Estatuto dos Trabalhadores por Aplicativo, ele foi arquivado ainda nas comissões, antes mesmo de passar pelo presidente e ir para o plenário. Perfeito, vereador. Peço licença a você, já voltamos a conversar. E em sessão solene realizada no plenário da Câmara aqui de Jacareí, 2 crianças assumiram por um dia os mandatos de prefeito e presidente da Câmara por um dia. O dia delas foi cheio de atividades. Acompanhe na reportagem. A Câmara Municipal recebeu a sessão solene que empossou por um dia 2 jovens para os cargos de prefeito de Jacareí e presidente da Câmara Municipal. Ana Cecília Almeida foi eleita para liderar o Poder Executivo e Yuri Tenório, o Legislativo. Ambos foram vitoriosos em campanhas realizadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pelo projeto de lei, eles recebem um dia de salário correspondente ao cargo que ocuparam por 24 horas. Eu acho que eu vou conseguir aprender muito, porque é uma experiência incrível, né? Você ficar o dia inteiro com o prefeito, não é para qualquer um, né? Eu tô muito feliz. Então, eu acho que vai ser muito divertido, eu vou conseguir aprender muito e eu vou amar. É uma honra participar aqui, porque eu vou ser o fiscalizador do Poder Executivo, então é uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que vai ser bem cansativo, mas bem divertido ao mesmo tempo. Na cerimônia de posse, ambos leram o juramento para os respectivos cargos e discursaram na tribuna. Familiares e amigos acompanharam a solenidade e puderam assistir ao cerimonial que agraciou a dupla de estudantes, o presidente do CMDCA, o prefeito da cidade e o presidente do Legislativo disseram que se trata de um momento importante para os 2 adolescentes. Nós fizemos o seminário há 2 semanas, onde eles participaram de um processo democrático, construindo ideias dentro de grupos, sendo escolhidos primeiramente dentro do próprio grupo, para depois sim serem candidatos e votados por todos que estavam presentes. E hoje a gente consolida isso, né, com a posse, que eles vão ter esse dia de aprendizado, essa experiência muito bacana, e será um dia muito legal e incrível para eles. É muito importante quando a gente tem uns jovens interessados, como a gente viu, totalmente interessados em fazer política, em ganhar a confiança dos demais e assumirem o cargo de prefeito e presidente da Câmara por um dia. A gente, Paulinho e eu, temos a missão de convencê-los a continuar na política com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma vontade de seguir fazendo diferença pela nossa cidade. Isso é uma importância muito grande para a Câmara, trazer esses jovens
através do CMDCA, que faz um belíssimo trabalho na nossa cidade. E a importância do jovem estar no meio da política, o jovem está ingressando na política. E hoje nós estamos homenageando o jovem presidente por um dia, presidente da Câmara e prefeita por um dia. Então é um momento importantíssimo onde a gente vai resgatar o jovem através da política. O evento ocorreu pela primeira vez em 1979, por meio da Lei Municipal número 1900, de autoria do então vereador Adilson Arice. A propositura sofreu alterações em 2004, deixando o CMDCA como responsável pelo processo da eleição. Participam crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos de idade. É o momento em que os jovens podem aprender como funciona dois dos principais poderes do município. Tá aí um projeto muito bacana, muito importante também, que aproxima, que traz os jovens para a política, né? A gente volta com o nosso bate-papo com o Gabriel Belém, que é vereador do PSB. Vereador, a gente comentou um pouquinho antes no primeiro bloco também sobre saúde. Tem um outro projeto também que impacta diretamente a segurança e saúde das crianças, né? Especificamente nas escolas, que é o Prozame. Ele veio em um momento que aconteceu essa tragédia, que aconteceu o falecimento da Manu, que a cidade toda estava falando sobre isso também, né? E veio num momento delicado, mas também muito necessário, né? Queria que você explicasse o que é o Prozame. O Prozame é o Programa de Saúde nas Escolas. É um programa que prevê uma série de medidas para a saúde integral das crianças. Ele prevê, de um lado, medidas que obrigam o retorno dos enfermeiros para as escolas. Isso a gente acha que é inegociável, é muito importante. E do outro, medidas de prevenção e promoção à saúde. Então, por exemplo, a gente sabe que escola é um local em que costuma ter infestações de piolho. Então, a gente cria medidas práticas a partir do programa para conseguir impedir essas infestações de piolho, impedir a contaminação por outras doenças, outros agravos também. E a gente acha que é importante prevenir para não ter que remediar. A presença das enfermeiras nas escolas, ela vai importar num custo para o poder público, mas ela vai também implicar numa redução mais tarde de custos que você teria que ter com crianças, com familiares de crianças que ficariam doentes por falta desses cuidados, por falta dessa prevenção. Como você disse, é uma resposta a esse episódio triste que aconteceu numa creche aqui em Jacareí, do falecimento da Manu. E ela vem numa atuada que é o que a gente defende desde o início do nosso mandato, que é a política baseada em evidências. A gente tem um problema, não é a primeira vez que uma criança falece numa creche, já aconteceu em 2014 antes. Aí acontece mais uma vez e o poder público não apresenta nenhuma medida prática e efetiva para solucionar isso. O prefeito Celso, ele propôs um projeto que criava os agentes de primeiros socorros. Ele pegava um ADI, um agente de apoio escolar, que são os profissionais que dão apoio aos professores dentro da sala de aula, e dava uma FG, uma função gratificada para esse profissional, para que ele acumulasse o serviço que ele já tem de cuidar das crianças, de muitas vezes cuidar da própria diretoria, porque o agente de apoio escolar, por exemplo, ele também faz trabalhos administrativos, com a obrigação de prestar primeiros socorros num caso de emergência. Com todo respeito a esses profissionais de educação que são muito capazes, que prestam um trabalho muito bom para a comunidade, eles não são profissionais de saúde. Um profissional de saúde conseguiria identificar um problema e prevenir que ele se agrave, conseguiria impedir talvez até o desfecho triste que teve o caso da Manu, enquanto o profissional de educação não conseguiria, faria no máximo manobras básicas que ele fez num treinamento de 30, 36 horas. Então, a gente acha que tem que ter um respeito pela população, pelas nossas crianças principalmente, e que a prefeitura e agora a base não estão tendo. A base apresentou um substitutivo, um substitutivo é uma emenda, uma alteração no meu projeto, que transforma o meu projeto no projeto do prefeito, que é esse projeto que cria os agentes de primeiros socorros escolares. Me chamaram para dialogar e eu fui claro, olha, a gente pode negociar o número de enfermeiros, não precisa ter um enfermeiro por escola, você pode criar enfermeiros volantes que vão de uma escola para outra, mas não tem condição de você manter os profissionais da saúde fora das escolas. E aí eles vêm com 1 milhão de argumentos, mas não tem nenhuma cidade que tenha, o que não é verdade, tem cidade sim que tem enfermeiro nas escolas, falam que é muito caro, mas não é muito caro quando ele se cria subprefeitura em bairro, quando cria cargo comissionado prefeito, quando cria FG para continuar mantendo a estrutura política. Então, o que não tem é vontade política. E a gente tem que deixar claro isso e ser sincero com a população, ser transparente com a população.
Vereador, você falou sobre o substitutivo no projeto substitutivo que entra parte do curso de 33 horas? Não, o meu projeto ele basicamente traz de volta os enfermeiros para as salas de aula, para as escolas. Com o substitutivo, deixam de vir os enfermeiros e passam a ser treinados esses profissionais da educação com esse curso de 30 ou 36 horas, não me lembro agora, Considerado pouco. De socorrista, que eu considero pouco, não é suficiente, né? A gente precisa de um profissional experimentado na área da saúde para conseguir fazer frente a alguns agravos que podem existir nas escolas. É uma medida de segurança, de prevenção, de garantia da segurança das nossas crianças. Esse substitutivo ele vai ser votado quando o projeto for pautado. Esse projeto do Prozame, diferente do projeto dos trabalhadores por aplicativo, ele passou pelas comissões, muito pela pressão popular. A gente fez uma manifestação aqui na porta da Câmara com mais de 100 pessoas, mais de 100 jacarienses, pais de alunos, professores, membros de sindicatos, membros da comunidade em geral que ficaram indignados com essa história. E graças a essa pressão o projeto passou nas comissões. Agora ele está aguardando ser pautado no plenário, mas antes disso foi apresentado esse substitutivo, que sempre é discutido antes do projeto. Então, quando ele for pautado para ser discutido, o substitutivo vai ser votado antes. E eles vão desfigurar o projeto, obviamente. Tem a autoria de 11 dos 13 vereadores, né? Então, a gente já sabe, já imagina qual vai ser o desfecho. Isso não impede a gente de lutar. A gente vai continuar apontando aí todos os problemas e lutando pelo correto, pela população. Eu acho que, durante muito tempo, Duda, a população pediu e não foi atendida por alguém que, de fato, atendesse os anseios sem ficar com historinha, sem colocar empecilho, sem colocar problema para atender o que a população está pedindo, e isso a gente vai fazer. Por mais que isso tenha um custo político, tenha um custo pessoal até alto, porque a gente sabe que a gente está aqui na Câmara, eu convivo todos os dias com os vereadores, e é uma relação que muitas vezes acaba ficando difícil, mas é pelo que eu fui eleito, né? Eu ganho salário para representar a população, e se a população precisa disso, eu vou lutar por isso. Vereador, você comentou até sobre esse caso em 2014, né, do menino que se engasgou com uma salsicha. Os professores também, eles se questionam se eles estão aptos a lidar com essas situações. Eles não estão aptos a lidar com essas situações, né? Eles não são profissionais da saúde, né? Um professor se formou em pedagogia, se formou em letras, se formou em matemática, não se formou em enfermagem, não se formou em medicina. Cada profissional tem uma expertise para desempenhar determinado papel ali. Eu sou advogado. Se você me pedir para construir uma casa, eu vou construir mal essa casa. Não significa que eu seja um mau advogado, significa que eu não sou engenheiro. Assim é com os professores também. Não adianta você pedir para um professor fazer uma manobra para garantir que desobstrua as vias aéreas de uma criança. Ele vai fazer na medida que ele foi treinado para fazer ali, num treinamento de 30 horas. Não de um curso superior que te dá a expertise, te dá a capacidade de agir numa situação de emergência com calma, com preparo, com experiência. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então esse projeto segue em tramitação? Segue em tramitação, a gente segue brigando por ele, e a gente vai brigar por ele na sua integridade, assim, na sua redação original, volta dos enfermeiros, não de agente de primeiros socorros, não. Perfeito, vereador. Peço licença a você novamente. E a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realiza no dia 6 de novembro, às 19 horas, a audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito municipal Celso Florencio de Souza, sobre o plano plurianual do município de Jacareí, para o período de 2026 a 2029. O projeto visa estabelecer programas, objetivos, valores e metas da administração pública direta e indireta, dos poderes executivo e legislativo. A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro, além do aplicativo para Android e iOS, e também no nosso canal do YouTube. E o governador distrital do Rotary Club, Claudinei Magalhães, esteve aqui em Jacareí e foi recebido na Casa Legislativa. Durante o encontro foram discutidas possibilidades de parceria entre a entidade e o poder público. O governador distrital do Rotary, Claudinei Magalhães, esteve em Jacareí para se reunir com representantes do clube no município. Durante sua passagem, foi recebido pelo presidente da Câmara, Paulinho do Esporte. O encontro na Casa Legislativa foi intermediado pelo vereador Neto Alves. Então nós trouxemos hoje aí para conversar com o presidente Paulinho do Esporte, e a gente intermediando toda essa conversa aí. Eles puderam apresentar aí o trabalho deles também, toda essa ligação que eles têm com as entidades assistenciais da cidade, que é um trabalho que eu também gosto muito de estar envolvido. Então, para mim foi um dia muito importante, hein, poder estar estreitando esses laços entre o poder público e o Rotary Club.
Em debate estavam iniciativas como a vacinação contra a pólio, que desde a década de 80 faz parte das ações do clube. Foram momentos de bastante conhecimento, conhecemos um pouquinho da história do Rotary de Jacareí, da Câmara Municipal, dos vereadores, um comprometimento, né, junto à comunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi um momento muito significativo para o Rotary. E a gente vem trabalhando essa causa há quase 40 anos. E agora, recentemente, nós tivemos a notícia, né, que nós tivemos 4 casos de pólio no Afeganistão e 23 casos de pólio lá no Paquistão. São os únicos países no mundo que ainda estão sofrendo com a pólio. Então a gente precisa continuar vacinando as nossas crianças, precisamos continuar arrecadando, distribuindo a vacina, motivando a população para que as nossas crianças não venham a contrair esse mal terrível. Quem também esteve presente no encontro foi a coordenadora distrital da Casa da Amizade, entidade ligada ao Rotary, criada para promover o trabalho voluntário e atividades beneficentes. Abriram portas de oportunidades que nós podemos vir a trabalhar em todas as áreas de enfoque que nós atuamos. Nós temos um banco de cadeira de rodas, que é um dos carros-chefes nossos. Nós temos a campanha da poliomielite, da erradicação da poliomielite. Precisamos conscientizar mais as mães a levarem seus filhos para vacinar. O índice de vacinação no Brasil está muito baixo e aqui na nossa região não é diferente. E tem muitas outras coisas que nós podemos fazer para colaborar através das entidades e através do poder público. Por isso nós viemos aqui hoje nos apresentarmos e também ver no que nós podemos trabalhar juntos. Em Jacareí, o Rotary conta com 3 clubes ativos e mais de 50 associados que promovem ações humanitárias na cidade. E a gente volta com o nosso bate-papo com o vereador Gabriel Belém, do PSB. Vereador, ainda falando sobre o tema escolas, né? Outro tema que foi muito discutido foi sobre a inclusão e a necessidade também de mais agentes de apoio. Esse foi um tema bastante polêmico, né? Bastante gente comentou sobre. Como que surgiu essa necessidade, essa demanda por mais agentes de apoio? A gente está acompanhando no mundo inteiro, acho que no Brasil especialmente, um número crescente de pessoas sendo diagnosticadas com algum tipo de deficiência, né? A gente tem, nos últimos anos aí, uma conscientização muito maior, por exemplo, sobre o autismo, o que faz mais pessoas buscarem o diagnóstico e mais pessoas serem diagnosticadas. Hoje a gente tem um número muito grande de crianças que são PCDs nas escolas de Jacareí. E assim como uma criança cadeirante precisa de um suporte adequado para conseguir frequentar as aulas, para conseguir acessar a saúde, para conseguir acessar serviços públicos, crianças com algum tipo de neurodivergência também precisam desse suporte. E o suporte hoje que a gente tem de maior qualidade para essas crianças em Jacareí são os profissionais de apoio. Aqui, o profissional de apoio ele é tanto o estagiário quanto era o ADI, que é o Agente de Desenvolvimento Infantil. Em 2024, o Tribunal de Contas Estadual ele fez uma recomendação para a Prefeitura para que os ADIs fossem tirados do ensino fundamental. A gente tem 3 ciclos aqui no ensino municipal, a gente tem as creches, o ensino infantil e o ensino fundamental. E os ADIs, eles são um cargo que estava vinculado ao ensino infantil e às creches. Então eles não poderiam estar no ensino fundamental, porque daí você cria uma ilegalidade. O prefeito, de uma forma muito abrupta, decidiu tirar todos os ADIs do ensino fundamental e as crianças ficaram sem esse suporte. Os estagiários eles têm uma rotatividade muito grande, então eles não conseguem sozinhos dar conta de dar esse suporte para as crianças com deficiência. E aí do início das aulas, que foi em fevereiro, até março, abril, as escolas ficaram um caos, porque a gente teve dezenas, centenas talvez de crianças com deficiência sem esse suporte nas salas de aula, o que dificulta para o professor dar aula, o que dificulta para toda a equipe da escola conseguir desempenhar um trabalho bem feito e também inviabiliza que essa criança receba uma educação adequada, né? Essas crianças elas têm que ter uma educação adaptada, tem que ter um PEI, que é um plano escolar individualizado, tem que ter o acompanhamento desse profissional e sem o ADI não era possível. A gente fez muita pressão no início do ano, acho que foi um dos temas que a gente mais se dedicou assim, durante um período específico, para que isso mudasse. A previsão inicial que estava sendo ventilada aí, no meio político, pela própria Secretaria de Educação, é que demoraria cerca de 7 meses para resolver a situação. E a gente brigou, e eles chamaram uma série de agentes de apoio escolar, que é um cargo que foi criado recentemente, inclusive também por uma mobilização que eu participei, foi encabeçada pelo vereador Luiz Flávio 2 anos atrás. Eu participei representando a deputada Andréa Werner, com quem eu trabalhava na época, que é a primeira deputada autista de São Paulo.
Esse cargo, ele foi feito um concurso em 2023, se não me falha a memória, mas até então não tinham sido convocados. E aí, depois da pressão que a gente fez, esses profissionais foram convocados, foram mais de 60 convocados imediatamente, mais de 100 já foram convocados até agora, e eles foram enviados para as escolas para dar esse suporte. E aí, mais recentemente, foi contratada também uma OSC, que é uma organização da sociedade civil chamada Letras Iguais, que vai também auxiliar nesse trabalho de apoio às crianças. Hoje o cenário de inclusão em Jacareí está bem melhor do que estava no início do ano. A gente ainda tem muitos desafios, muitas questões a serem vencidas, mas se caminhou. E caminhou muito por conta da pressão que as mães principalmente fizeram. Elas são as grandes protagonistas dessa história, mas também pelo trabalho que a gente desempenhou aqui no gabinete, inclusive ouvindo as mães, canalizando, orientando para onde concentrar essa pressão para garantir o resultado mais efetivo possível. É uma outra grande conquista do mandato. Como você falou, as mães é fundamental nesse momento, né? Teve até um abaixo-assinado também nesse projeto? Sim, a gente fez um abaixo-assinado pedindo para que o retorno fosse imediato. Teve mais de 1.000 assinaturas. A gente levou o abaixo-assinado até a deputada Andréa Werner. Só para apresentar o telespectador para a deputada, eu trabalhei durante 2 anos na Assembleia Legislativa, que é a Câmara Estadual aqui de São Paulo, e eu trabalhei no gabinete da deputada Andréa Werner, que é a primeira deputada autista de São Paulo. Ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, então ela é uma autoridade que garante, que luta por esses direitos das pessoas com deficiência. A gente trouxe ela até aqui em Jacareí, apresentou esse abaixo-assinado. Depois do abaixo-assinado, ela enviou um ofício para a Secretaria de Educação, e muitas das conquistas que aconteceram aqui em Jacareí aconteceram depois desse ofício. Por exemplo, a inauguração da Estação Evoluir, a inauguração de outros aparelhos públicos, a nomeação de uma diretora específica dentro da educação para a educação especial. A gente considera essas conquistas também fruto do nosso trabalho de pressão. Grande parte do trabalho do vereador é pressionar, é mostrar o problema para fazer o prefeito agilizar aí o processo, fazer uma entrega com qualidade e com velocidade. Vereador, além você falou de pressionar, né? O vereador tem que fiscalizar também, buscar recursos também. Recentemente, seu nome foi citado também na ouvidoria da Câmara sobre um suposto uso indevido de recursos públicos. Como que está essa situação hoje? Foi uma surpresa infeliz esse processo que foi aberto. A gente estava em São Paulo, inclusive, buscando mais recursos quando eu tive notícia desse processo. Eu vou fazer uma retrospectiva para que o telespectador consiga entender. Desde o início do nosso mandato, Duda, a gente já conseguiu quase 5 milhões de reais para Jacareí, grande parte deles para a saúde. Foram 2 milhões só para a realização de cirurgias eletivas. Talvez um dos principais trabalhos mais efetivos que o vereador consegue produzir em curto prazo é justamente pegar recursos com deputados para a sua cidade. Então é muito comum, você vai ver todos os vereadores indo na Assembleia Legislativa, indo na Câmara dos Deputados, falar com esses deputados e pedir recursos para Jacareí. A gente fez isso no dia 2 de setembro. No dia 2 de setembro, a deputada federal Tabata Amaral e o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, eles tinham um compromisso em Pindamonhangaba. Era um compromisso que eles iam se encontrar com membros do PSB, que é meu partido, e depois disso eles teriam agendas livres lá no Convento Sagrado Coração, que fica em Pindamonhangaba. Eu falei com as equipes deles, consultei se era possível me reunir pessoalmente com cada um deles, eles deram um retorno positivo e a gente foi para Pindamonhangaba atrás desses recursos. Eu cheguei lá, eu tive uma reunião privada com a deputada Tabata Amaral, não foi com mais ninguém do partido. Antes de eu falar com a deputada, ela recebeu outros prefeitos. Ela recebeu, por exemplo, o prefeito de Queluz, que é do PSD, não tem nada a ver com o meu partido. Depois que eu falei com ela, ela recebeu o vereador de Campos do Jordão, recebeu a vereadora de Taubaté, vereadores que também não são do meu partido, todos pedindo recursos para suas respectivas cidades. Eu pedi um recurso para a cidade ligado, inclusive, ao Prozame, porque a grande pauta da deputada é a educação. E eu falei, a gente está com esse problema, a gente precisa de recursos para contratar enfermeiras lá, será que você... Não para contratação, porque existe esse limite das emendas, mas consegue mandar um recurso para ajudar, para que a gente consiga pressionar pela aprovação do Prozame. Ela deu uma resposta positiva, ela falou, me procura no final do ano, que é quando eu vou destinar essas emendas. A gente saiu super feliz lá de Pindamonhangaba, realizados que a gente tinha conseguido mais recursos para Jacareí. E aí, um mês depois, vem esse processo de cassação pelo uso indevido do carro. Eles falam que o uso indevido de recursos que eu tive, né, que eu pratiquei, foi usar o carro da Câmara,
que é o carro do meu gabinete, para ir falar com uma deputada, pedir recursos para Jacareí. O que é muito curioso, porque todo mundo que está aqui na Câmara percebe com bastante facilidade, você pode inclusive ver no site da Câmara o quanto de gasolina que cada vereador usa, sabe que eu uso muito pouco o carro. Eu acho que eu sou o único, se eu não for o único, eu sou um dos poucos vereadores que eu não uso o carro para ir almoçar, porque eu acho que não é correto usar o carro para ir almoçar. E aí eles pegam o uso do carro em trabalho para conseguir recursos para Jacareí, para abrir um processo de cassação contra mim. É muito curioso, mas a gente sabe o que na realidade está acontecendo, né? Todo mundo que tenta mudar alguma coisa, todo mundo que mexe com o status quo provoca incômodo em quem está confortável com a situação, em quem está ganhando com a situação. Desde que a gente foi eleito, a gente está provocando muita coisa mudar no poder público. É só você acompanhar os vereadores. No mandato passado, era raro os vereadores que faziam um trabalho de prestação de contas pela internet, mostrando tudo que estão fazendo como faz agora. Não tem um vereador que não faça isso hoje em dia, porque se tornou uma regra. E a gente vê isso como fruto do nosso trabalho também, porque a gente começou a prestar conta e eles perceberam, o moleque tá se movendo aí, a gente tem que se mover também. E aí isso se espalha para outros aspectos, né? A gente questiona, a gente briga, a gente aponta problemas. Entre a minha ida para Pindamonhangaba, quando supostamente eu fiz o uso do carro de forma indevida, e a apresentação da denúncia, passou um mês. Nesse um mês, eu fiz uma denúncia contra um secretário da prefeitura, que inclusive está sendo investigado agora. O Ministério Público abriu prazo para ele apresentar defesa, abriu prazo para a prefeitura se manifestar, abriu prazo para eu como denunciante, para mim como denunciante, apresentar provas também. A gente fez uma série de denúncias envolvendo educação, saúde, a gente apontou problemas. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando um pouco do que a gente fez. Aquela manifestação do Prozame aconteceu entre a ida para Pindamonhangaba e a apresentação da denúncia. A gente colocou 100 pessoas na porta da Câmara gritando no ouvido dos vereadores para que eles apreciassem o nosso projeto. E eu acho que isso incomodou. E aí gerou essa denúncia, que inclusive foi a primeira denúncia que vem pela ouvidoria da Câmara que é aberto um procedimento. A gente tem denúncias inúmeras e muito parecidas com essa para outros vereadores. Então, um vereador, não vou citar nome porque, enfim, não estou fazendo juízo de valor sobre a conduta dele, mas que recebeu 2 denúncias. Uma de que o estagiário estaria dirigindo o carro da Câmara, que é uma coisa vedada, proibidíssima, e que ele teria utilizado o carro para atividades estranhas à atividade parlamentar. Teria usado o carro para perseguir um suspeito de ter roubado o celular aqui em Jacareí. 2 condutas que são obviamente proibidas pelo regimento e que poderiam sim gerar um processo de cassação, mas que não foram nem apreciadas, nem sequer foi aberto o processo de cassação, mesmo tendo a denúncia na ouvidoria. Então a gente sabe que é um processo político, né? Eu espero que a comissão de ética, que é composta pelos vereadores Daniel Mariano, Paulinho dos Condutores e Valmir do Meia-Lu, tenha uma postura responsável, uma postura ética e arquive esse processo, porque é muito absurdo mesmo, assim. É um negócio que é difícil até de explicar. Vereador, você já já fez a sua defesa e agora a comissão tem até o dia 31 de outubro para acabar com fazer essa análise? Isso, eles têm que apresentar um parecer da comissão até dia 31 de outubro. Se eles arquivarem o processo, a história acaba, o processo deixa de existir. Se eles entenderem que existiu uma conduta equivocada, eles têm que sugerir uma penalidade, que pode aí flutuar entre uma advertência verbal e a cassação do meu mandato, e ele tem que ir para o plenário da Câmara para ser discutido. E se for para o plenário da Câmara, eu já adianto que a gente vai mobilizar aí todas as pessoas que estão com a gente, todo mundo que apoia o nosso mandato, para fazer pressão aqui, porque a gente precisa dar nome às coisas, a gente precisa apontar o que está errado. Às vezes a falta de coragem mesmo de apontar o que está errado é que permite as coisas que estão erradas continuarem aí. E a gente não vai ter conivência com isso. Eu já disse em outras oportunidades que eu sou advogado, eu não sou vereador. A vereança é uma função para mim, minha profissão é ser advogado. Eu não dependo nem do salário de vereador, nem da experiência como vereador para minha carreira. Eu estou aqui porque eu quero fazer um bom trabalho para Jacareí. E se eles acham que eles vão me amedrontar ameaçando o meu mandato, eles estão errados. Eles vão só me deixar mais motivado a trabalhar por Jacareí. Perfeito, vereador. Peço licença a você, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai saber mais sobre a Feira dos Trilhos. A gente volta já.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 32ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho do Esporte, do Podemos, presidente da Câmara, parabenizou os homenageados no ato solene que premiou os voluntários do Ponto de Apoio aos Romeiros. Acompanhe. Quero agradecer a todos, em nome de todos os vereadores, a todos os voluntários que fizeram esse belíssimo trabalho lá. Como foi falado aqui, 105 pontos de apoio, sendo 5 em Jacareí. Né? O nosso vice-prefeito Edgar falou que muitas pessoas não são de Jacareí. E eu tenho certeza que 80% não são, que passaram por vocês, não são de Jacareí. E uma coisa impressionante, se são 5 pontos de apoio, nem todos param em todos, né? Nem todos os peregrinos param em todos. E como foi falado, atende 1.000 pessoas, no mínimo 1.000 pessoas. Então imagina o quanto que esses 5 pontos atenderam de pessoas, ajudando, auxiliando, dando um apoio, alimentando, né, essa pessoa. Isso é muito gratificante. E o vereador Silfarne, do Cidade de Salvador, do PL, comentou sobre o projeto de lei de autoria do vereador Daniel Mariano, que declarou de utilidade pública a associação Vira-Lata Vira Vida. Veja. Quero parabenizar aqui o vereador Daniel Mariano pela propositura, parabenizar as mulheres aqui também, né, dona dessa ONG, quero parabenizar ela pelo trabalho que elas vêm fazendo aí pelos nossos animais da nossa cidade. E quem ganha, gente, é a cidade e os animaizinhos, né, que precisa muito de atenção. Inclusive, essa moça aqui, a Lúcia, daí, a Dulce, veio até o nosso gabinete também, né, falando dessa causa. Eu vi, ela mostrou até umas imagens para mim, achei muito interessante, né, muito importante a luta que ela vem fazendo aí pelos animais. Parabéns a todos os envolvidos. Favorável. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta ao nosso bate-papo com o vereador Gabriel Belém. Vereador, a gente está indo para o finalzinho do nosso bate-papo já, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre os seus trabalhos realizados, né? Foram mais de 700 trabalhos, documentos realizados entre pedidos de informações, indicações, requerimentos também. Um dos pedidos de informações mais comentados, vamos dizer, mais polêmicos também, foi sobre o vínculo familiar entre servidores comissionados. Qual que foi a resposta da Prefeitura e o porquê do pedido? A resposta foi bem ruim. Eles falaram que não tem essa lista, que eles não sabem dizer, teriam que trabalhar muito para conseguir identificar quem são os parentes, né, que trabalham na prefeitura. A gente achou a resposta engraçada até, né, risível. A gente está até considerando entrar na justiça para solicitar uma resposta mais adequada, porque sempre que você vai tomar posse num cargo público, você tem que assinar um documento que fala se você tem ou não vínculo de parentesco com alguém que já trabalha no poder público. Então eles tinham que ter isso já consolidado. Eles estão dando uma desculpa, eles estão mentindo num pedido de informação, que é um documento oficial, que eles têm a obrigação de dar a resposta. Mas a gente não vai desistir, a gente vai para cima. A gente quer saber se existem casos de nepotismo na prefeitura. A gente sabe que nem todos os parentes que trabalham... O que é o nepotismo? O nepotismo é quando você tem um pai, uma mãe que trabalha em um cargo e aí se contrata o filho em virtude do cargo desse pai e dessa mãe. Nem todos os casos de vínculo de parentesco são nepotismo. Você pode ter um pai que é um engenheiro e uma filha que é uma grande advogada. E aí a contratação deles é em função da qualidade do trabalho deles e não do parentesco. Isso acontece muito, inclusive. Tem casos que eu conheço aqui na prefeitura, na Câmara, enfim, de pessoas que são muito qualificadas para exercer o trabalho que exercem, apesar de ter um parente também na estrutura pública. Mas tem outros casos que são estranhos, né? Que é gente que nunca teve experiência profissional, gente que nunca passou pela área em que está atuando e que atua em um cargo no poder público, tendo um pai diretor, tendo uma mãe secretária, tendo um pai chefe de gabinete, um tio
assessor de alto nível, isso gera estranheza. O poder público ele tem que ser impessoal, tem que ser regido pela eficiência, e a gente quer cobrar isso da prefeitura. Infelizmente, esse é um dos muitos métodos antigos que ainda é empregado aqui em Jacareí, um jeito de fazer política que segue o mesmo, e a gente está lutando contra isso. Doa quem doer, incomode quem incomodar, a gente vai para cima. Outro pedido de informações também, que foi feito à prefeitura, foi sobre os gastos com publicidade e propaganda também, né, nessas autarquias e fundações da prefeitura. Duda, é curioso, né? Quando saiu essa notícia do processo de cassação, nenhum jornal de Jacareí aceitou cobrir isso. Porque estava na cara o que estava acontecendo ali, esse caso de perseguição. Eu, inclusive, fui chamado para conversar com outros jornalistas sobre isso. E todos eles falaram, eu vou esperar o desfecho, porque isso aqui é claramente perseguição, não tem motivo para noticiar isso. Um único jornal publicou. Um jornal que recebe mais de 10 mil reais por mês da prefeitura todos os meses. E que todo mundo sabe quem é o dono. É uma figura conhecida aqui, que está no poder público, que é um servidor público. A gente está indo atrás disso. A gente vai atrás desse sujeito e vai cobrar que cada centavo pago pela prefeitura para esse sujeito de forma irregular, de forma indevida, seja devolvido. Ele é um espalhador de fake news oficial da prefeitura. Sempre que a prefeitura quer postar alguma coisa que seja mentira ou quer enviesar algum fato, vai para esse jornal, que é desse servidor público. Foi o único jornal, mais uma vez, que publicou sobre essa história da cassação, do processo de cassação. Então, esse pedido de publicidade é também para isso, para que a gente entenda quem está de maracutaia com a prefeitura, quem está recebendo dinheiro para ficar repercutindo a versão oficial dos fatos, ainda que ela seja mentirosa, e para cobrar, para devolver esse dinheiro que é do povo, não é da prefeitura, não é do prefeito, é do povo de Jacareí. É importante também os munícipes saberem que eles podem ver esses pedidos, podem acessar todos esses documentos também acessando o site, né, da prefeitura, da Câmara também. Tá tudo público, você entra lá no site da Câmara, vai em produção legislativa, trabalhos legislativos, pedidos de informação, Gabriel Belém, vai estar tudo lá. Eu sou o vereador que mais tem pedidos de informação, inclusive os vereadores da base não fazem pedidos de informação, né, estão proibidos pelo Celso. Ontem, pela primeira vez, em mais de 20 sessões, teve um pedido de informação de vereadores da base. Deve ser porque o prefeito está em Barcelona, aí não pode cobrar aqui presencialmente. Vereador, peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a Secretaria de Saúde realiza no sábado, dia 18, uma programação para cuidar da saúde da população, com o dia D de duas importantes campanhas. A de prevenção do câncer de mama e do colo do útero, do Outubro Rosa e a de multivacinação. As mulheres de Jacareí terão a chance de realizar um circuito completo de saúde, essencial para a prevenção e detecção precoce de doenças. Além disso, todos que possuem doses em atrasos de algum imunizante poderão colocar a proteção em dia. As ações acontecem nas 5 unidades municipais de saúde da família, que estarão abertas das 8 às 17 horas. Outras informações, basta acessar o site da Prefeitura. E mensalmente, o Pátio dos Trilhos vira palco de um dos principais eventos culturais da cidade, a Feira dos Trilhos. Saiba mais na reportagem. No segundo sábado de cada mês, o Pátio dos Trilhos se transforma em um grande ponto de encontro de cultura, gastronomia e lazer com a Feira dos Trilhos. O diretor municipal de Comércio e Serviços, Lucas Torralbo, destaca a importância do espaço para os artesãos e feirantes da cidade. A Feira dos Trilhos, como nós mesmos denominamos, ela é uma incubadora a céu aberto, onde empreendedores, microempreendedores, pequenos empreendedores de artesanato, gastronomia e outras atividades começam o seu trabalho, sonho e projeto. Dentro da feira nós temos a parte gastronômica de alimentação, bebida, diversos, diversificados, também o artesanato, os artesãos da nossa cidade, os empreendedores das nossas cidades, como eu sempre digo, as pessoas que têm o seu sonho, o seu projeto e a prefeitura dando a oportunidade para essas pessoas começarem a colocar em prática o seu sonho, deixar de sonhar e se tornar realidade. Para os feirantes, a Feira dos Trilhos é muito mais do que um espaço de vendas. É uma oportunidade de mostrar o próprio trabalho, compartilhar histórias e transformar visitantes em clientes fiéis. Ela ajuda a gente nas vendas, a gente gosta do que faz, eu dou aula, eu ensino, eu pego a fase da adolescência, meninas que querem aprender. Então a gente vai divulgando o
nosso trabalho. O espaço para a gente em si é um espaço muito bom, porque geralmente eu estou na cidade todo dia, eu falo por mim. A cidade estava um pouco morta, agora o Lucas mesmo está abrindo espaço para mais feiras, meio de semana, porque traz evento para Jacareí, vem muita gente de fora. Como eu tenho bastante cliente de fora, que já fica perguntando quando que vai ter. Então agora a gente está tendo mais evento, que a gente ficou 2 anos aí praticamente parado, né? Agora a gente está tendo bastante evento. E ajuda bastante, né? Porque no meu caso a minha fonte de renda é essa. A florista Marli dos Reis começou a participar da feira este ano e conta que a visibilidade do evento trouxe novas oportunidades e aumentou a procura pelo seu trabalho. É muito importante, viu? Porque muitos aqui às vezes vivem disso, né? E eu também, né? Eu tenho meus gastos, eu consigo aqui. Não só aqui, tem nas praças Conde Frontin, tem no Rosário, a Praça do Rosário. A gente vai, né? Então, eu tô lá. Sempre que tem, eu tô. É aqui que eu consegui bastante cliente. Aqui na Praça do Trilho. Eles pedem o contato, perguntam onde eu vou estar sábado, domingo. Aí eu falo, eles vão atrás de mim. E quem visita a Feira dos Trilhos também aproveita para conhecer o trabalho dos artesãos, levar uma lembrancinha para casa e, claro, reencontrar amigos em um ambiente cheio de música e alegria. Aqui é um ponto de encontro. Aí você chega aqui, você revê amigos que faz tempo que você não vê. Durante a semana, mês, assim. E quando é feira especial igual hoje, melhor ainda. Aqui a gente conhece bastante, eu acho que Jacareí tem bastante artesanato, artesão, empreendedores, e isso aqui para eles é muito bom. Eles faz com que eles fiquem conhecidos. Eu acho muito legal. A Feira dos Trilhos acontece todo segundo sábado do mês, das 10 da manhã às 3 da tarde, no Pátio dos Trilhos, localizado na Praça Raul Chaves, no bairro Jardim Pereira do Amparo. A gente volta com o nosso bate-papo com o vereador Gabriel Belém. Vereador, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo, reforçando também a todo mundo que está nos assistindo que as pessoas podem acompanhar o trabalho do vereador pela TV Câmara, obviamente, pelo 39.2 também, acompanhar a sessão, no site da Câmara também e acompanhar o seu trabalho também pelas redes sociais, né? Isso aí. A gente posta tudo que a gente faz lá nas redes sociais, a gente tem um trabalho bem forte de prestação de contas. Acho que é importante isso, o povo tem que ver o que o vereador está fazendo para poder cobrar o vereador de trabalhar. E tá tudo lá nas nossas redes sociais. O Gabelém, o de ovo, Gabelém de Gabriel Belém. Então, o Gabelém, vai lá, você me acha em todas as redes, Instagram, Facebook. Perfeito. Gabriel, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Até uma próxima, Duda. Obrigado. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!